Vou ver então. Galera, olha só, vamos dar uma geralzona então do que a gente viu até então. Então, na aula passada eu fiz uma revisão geral do que nós tínhamos visto em sala de aula. Então a gente falou um pouquinho de eletrização. Nós temos que eletrizar um corpo, então, é pegar um corpo que ele está neutro e de alguma forma retirar ou fornecer elétrons para esse cara. Vimos como classificar um corpo, né, eletricamente. Ele pode ser classificado eletricamente, pode ser neutro, mesmo número de prótons e elétrons, pode ser negativo, mais elétrons do que prótons ou elétrons sobrando, pode ser positivo, mais prótons do que elétrons ou elétrons faltando. Vimos como que é a interação entre eles, né, que carga de sinais diferentes se atrai, de sinais iguais se repelem, e corpo eletrizado pode atrair corpo neutro. Vimos como calcular a carga de um corpo, né, um número Q igual a N vezes E, onde o E é a carga elementar, que é a carga de um único elétron, e o Nzinho é o número de elétrons sobrando ou faltando. Então, isso aí nós tínhamos visto em sala de aula. Então, a ideia hoje é que a gente comece corrente elétrica. Corrente elétrica, então, é um assunto novo, é um assunto que eu já tinha passado alguns exercícios, né, indicando algumas videoaulas, mas eu gostaria que vocês, quando acabar essa aula, se tiverem dúvidas, por favor, fale, né? Mas se não tiver mais dúvidas, quando acabar essa aula, não precisa ser hoje, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas antes da próxima aula, que refaçam a TM de corrente elétrica e que peguem para fazer. Eu disponibilizei, tanto na semana passada quanto essa, exercícios lá no estuda.com. Então eu preciso que vocês lá entrem no estuda.com e façam aqueles exercícios, bom? Aquele exercício eu botei lá 3, 4 exercícios, então assim, é só para que você tenha uma noção, ver se você conseguiu compreender mesmo aquilo que eu falei, tá? Então a gente vai iniciar agora. Aí eu peço que qualquer dúvida que tiver, vocês, eu vou fazer sempre assim, né? Vou dar um pedaço da aula, volto no chat, tiro as dúvidas. Se você tiver dúvida, você fala no chat. Se você não conseguir expressar sua dúvida no chat, aí eu vou liberar que você ative seu microfone para que você fale e eu consiga entender melhor, e aí a gente consiga trocar essa ideia e tirar essas dúvidas, tá bom? Então a gente vai começar. Depois eu vou disponibilizar para vocês os PowerPoints dessa aula, tá bom? Eu vou ver durante a aula, se tiver aparecer algum detalhezinho que eu tenho que ajustar, eu vou ajustar para depois postar para vocês. E assim que ela estiver disponível para mim, eu disponibilizo para vocês, que aí vocês conseguem ir lá assistir algum exemplo que pintou dúvida, você vê a resolução desse exemplo, tá bom? Então a ideia agora a gente vai falar de corrente elétrica, tá? Vamos iniciar então, tudo bem? Vamos começar aqui então. Olha só, a gente vai fazer então uma introdução agora. Até então a gente estava falando de eletrostática. O que é eletrostática? Eu estudo a carga elétrica, mas essa carga elétrica eu vou estudar ela paradinha e os efeitos que elas podem provocar uma na outra. Bom, agora a gente vai ver eletrodinâmica. A eletrodinâmica eu vou dar movimento a essa carga elétrica. É isso que a gente vai ver. Então, por exemplo, eu tenho aqui um circuito elétrico, um circuito basicão, onde o que eu tenho nesse circuito? Olha só, essas duas barrinhas paralelas, onde uma é maior do que a outra, elas vão representar bateria, ou pilha, ou tomada. Então, vai ser muito comum a gente trabalhar com essas barrinhas representando alguma fonte de energia, tá bom? Não tem que ser só bateria, não tem que ser só pilha, não tem que ser só tomada. Então, ela pode representar qualquer um dos três, tá bom? Mas o que a gente tem? Essa barrinha maior, ela sempre vai representar o positivo, sempre. Não importa o lado que ela vai estar. A maior representa o positivo da minha bateria. O tracinho menor representa o negativo. Isso aqui é uma chave, ou interruptor, é onde eu vou ligar ou desligar minha lâmpada, ou ligar ou desligar o computador, qualquer equipamento. Isso aqui é como eu represento uma lâmpada. Eu vou colocar uma lâmpada aqui, mas pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma televisão, pode ser um rádio, um computador, tá bom? O que a gente vai fazer? Olha só, quando o meu circuito está desse jeito, ele está desligado. Observe que a chave não encosta aqui, então ele está desligado. O que eu vou fazer? Para a gente conseguir definir o que é corrente elétrica, a gente vai pegar um pedacinho desse fio
e nós vamos dar um zoom nesse fio, ou seja, eu vou aumentar, vou ampliar ele muitas e muitas vezes. O que acontece? Quando eu olho para um pedacinho desse fio ampliado dezenas e dezenas de vezes, nós vamos ver vários elétrons, todos loucos, né? São totalmente aleatórios. Eu tenho elétron indo para cima, para baixo, ou para um lado ou para o outro. Então aqui são o que a gente chama de elétrons livres. Nos condutores, eu vou explicar para vocês mais na frente o que é um condutor, mas o condutor, o fio, é onde vai passar a corrente elétrica. Quando eu olho um pedacinho desse fio, esses elétrons estão totalmente loucos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou ligar minha chave. Quando eu ligo minha chave, eu faço essa minha bateria funcionar. Quando isso acontece, olhar aquele mesmo pedacinho do fio, o que vai acontecer é que os elétrons eles começam a se organizar. Então, aqui agora foi criada a corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento organizado de elétrons. Então, a primeira definição que eu vou ter aqui, é um fluxo organizado de elétrons. Então, eu tenho o seguinte, organizado como? Eles estavam todos loucos e quando eu ligo a minha bateria, a gente cria ali um campo elétrico, né? Lá no terceiro ano vocês vão entender melhor o que é campo elétrico. Por enquanto, a gente só precisa saber que eu vou criar um campo elétrico e esse campo elétrico vai organizar, vai fazer com que todos esses elétrons que estavam todos doidos fiquem todos alinhados, beleza? Essa é a primeira definição. Agora, quando eu falo que eu tenho elétrons organizados, cada elétron tem uma carga. Então, eu tenho uma segunda definição de corrente elétrica. Também pode ser, então, a razão. Quando eu falo razão, eu falo divisão entre a carga, que passa por um condutor, lembra que o condutor é um fio, e o tempo que essa carga leva para poder passar, beleza? Ou seja, corrente elétrica, que eu vou simbolizar por I, é carga sobre tempo. Lembrando que carga elétrica também pode ser N vezes E, onde o E é a carga de um único elétron e o N é o número de elétrons sobrando ou faltando. Nesse caso, é o número de elétrons em movimento, tá bom? Em movimento. Então, o que a gente tem? O que a gente tem no sistema internacional como unidades, né? Então, carga elétrica nós já tínhamos visto antes. Carga elétrica é medida em Coulomb, beleza? É medida em Coulomb. Por que é medida em Coulomb? Porque Coulomb foi um dos primeiros caras que estudou a interação entre essas cargas elétricas. Então, em homenagem a ele, carga elétrica no sistema internacional é medida em Coulomb. Por ΔT, medida em segundos, a gente trabalhou muito isso lá no primeiro ano, no nono ano, beleza? E nós temos corrente elétrica. Corrente elétrica, que eu simbolizo por I, já que é a razão entre a carga e o tempo, vai ser Coulomb por segundo. Só que se eu for numa loja, num material de construção, um material elétrico, onde vende material elétrico, e pedir assim, eu quero uma tomada que suporte 20 coulombs por segundo. Cara, o cara vai olhar para minha cara e falar assim, não tenho ideia o que é isso. Dificilmente o cara vai saber o que você está falando. Então, coulomb por segundo é equivalente a ampere. Então, 1 coulomb por segundo é a mesma coisa que 1 ampere. Então, se eu quero uma tomada que suporte 20 coulombs por segundo, eu quero uma tomada que suporte 20 amperes. Então, ampere é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional. Então, todas as vezes que a gente estiver calculando corrente elétrica, no final, a gente vai colocar o Azinho maiúsculo de ampere, beleza? O que a gente tem, então? Quando a gente fala em corrente elétrica, a corrente elétrica tem um sentido dentro do meu circuito. Então, a gente chama de sentido da corrente. Só que existem dois sentidos. Existe o sentido real, que é o que de verdade acontece, e existe o sentido que a gente chama de sentido convencional. O que é o sentido real? No sentido real, a corrente elétrica ela vai sair do negativo da minha bateria, vai passar no meu equipamento, por exemplo, uma lâmpada, volta para o positivo e fica circulando assim. Enquanto o meu equipamento estiver funcionando, ele vai ficar sempre rodando nesse sentido. Isso é o que de verdade acontece. Elétrons em movimento, então eu tenho um acúmulo de elétrons aqui, que quando eu ligo a minha chave, esses elétrons começam a circular. Só que antes que ele descobrir que eram os elétrons que se movimentavam,
eles achavam que eram os prótons que se movimentavam. Então, todo o estudo inicial foi feito achando que os prótons se movimentavam. Então, o que acontece? A gente usa, na verdade, a gente não usa o que de verdade acontece. O que a gente usa é um sentido que é adotado, que a gente chama de sentido convencional. A corrente elétrica sai do positivo, vai no meu equipamento e volta para o negativo e fica circulando assim. Então, quando estiver trabalhando circuitos, a hora que eu não falar nada para vocês, o sentido é convencional. Se eu quiser que use o sentido real, eu preciso avisar para vocês, beleza? Tudo bem? Vamos lá no chat rapidão. Galera, tranquilo até aqui? Tudo bem? Corrente elétrica, essa introdução? Alguma dúvida até aqui? Tudo? Antônio, é porque eu já tinha indicado isso numa aula anterior e eu coloquei na dica mensal, né? A dica mensal também tem a dica desse mês tinha corrente elétrica. Só que eu ainda não tinha dado essa aula para vocês. Então, assim, a ideia agora é que eu dê essa aula e a gente consiga tirar todas as dúvidas que porventura tenham aparecido lá, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar lá. O que a gente tem? Nós vimos então que tem uma equação para poder calcular a corrente elétrica. Agora, aquela equação só pode ser usada quando a corrente elétrica é constante. Quando a corrente elétrica não é constante, eu preciso fazer uma análise gráfica dessa minha corrente. Como que eu faço essa análise gráfica? Por exemplo, se eu tenho aqui uma corrente que ela vinha com valor, sei lá, 20 amperes, e de repente essa corrente vem diminuiu, sei lá, até 8 amperes, depois ela ficou constante de novo. Qual o valor que eu vou usar? Porque ora ela foi 20, ora ela foi 8, teve um momento que ela foi 19, 18, 17 e tal, até chegar no 8. Qual o valor que eu vou usar? Quando eu tenho um gráfico corrente-tempo, bom, um gráfico corrente-tempo, se a minha corrente não for constante, eu não posso usar aquela equação. O que eu preciso fazer? Calcular essa área. Essa área todinha abaixo da linha do gráfico, ela vai ser numericamente igual a carga. O que significa ser numericamente igual a carga? Quer dizer o seguinte, se eu calculei a área e a área deu 20, a minha carga vai ser 20. Calculei a área deu 30, a minha carga vai ser 30, beleza? Isso é ser numericamente igual e a gente vai ver algumas aplicações e alguns exemplos daqui a pouco. Então, importante, a fórmula só pode ser usada quando a corrente elétrica for constante. Então, aquela formulinha eu não posso usar quando a minha corrente for variável. Quando não falar nada na questão, a gente considera que a corrente é constante, beleza? Se eu falar assim, em uma lâmpada circula uma corrente de 10 amperes. Ponto. Se eu não falar mais nada, essa corrente na lâmpada ela vai ser constante. Agora, se eu consigo nessa lâmpada mexer alguma coisa, por exemplo, se fosse um ventilador, quando eu altero o ventilador, a potência dele, mexo lá no botãozinho para deixá-lo mais forte ou mais fraco, naquele momento eu estou mexendo dentro dele e aí eu estou alterando a corrente. Então aí a corrente vai ser variável. Então eu vou ter que avisar vocês se for variável ou não. Se eu não avisar, a corrente sempre vai ser constante, aí eu posso usar aquela equação. Bom? Vamos aqui. Primeiro exemplo, então, ó. Uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal desse fio em 1 minuto. O que é seção transversal? Eu estou com o meu fio aqui, digamos que eu estou com o fio aqui, cortei, aí estou olhando só esse pedacinho aqui, beleza? Isso aqui é seção transversal. Eu quero saber qual é a carga que passa nessa seção do fio em 1 minuto. Então, o que eu tenho de informações? Eu sei que minha corrente elétrica, que eu vou representar por I, vale 5 amperes. 5 amperes é 5 coulombs por segundo. Então, eu não posso trabalhar em minuto. Então, estou em minuto, eu tenho que transformar para segundos. 1 minuto, 60 segundos. Agora, falei alguma coisa em variação da corrente? Então, a corrente aqui vai ser constante. Já que ela é constante, eu posso usar a equação.
Então, corrente é carga sobre tempo. Então, a minha corrente vale 5, igual a Q, que é a carga sobre 60. Vou multiplicar isso aqui cruzado por uma carga de 300 coulombs. Por que que foi coulomb? Por que que ficou no sistema internacional? Nós trabalhamos corrente no sistema internacional e também trabalhamos tempo no sistema internacional. Então, lembrar, galera, que as unidades precisam estar sempre compatíveis. Não posso misturar unidade. Se tiver em ampere aqui, tem que estar em segundos o tempo, beleza? Tudo bem? A menos que eu fale assim, uma corrente de 5 coulombs por minuto, aí você trabalha o tempo em minuto. Mas se eu não falar nada, se estiver em ampere, o meu tempo tem que ser em segundos. Tudo bem? Vamos lá no chat rapidão. Tudo bem até aqui, galera? Dúvidas nesse primeiro exemplo? Não, tranquilo, tudo ok. Tudo bem, o ritmo que a gente está levando? Ah, ótimo. Tudo bem, Antônio? Se tiver dúvida, por favor, fale, tá? Se dá para calcular... Já que você perguntou, Elisa, se dá para calcular o número de elétrons, vamos... Elisa, ó, tudo combinado entre nós dois. Eu já sabia que você ia perguntar essa agora, por isso eu coloquei aqui. Ó. O que a gente tem no exemplo 2? Uma corrente elétrica com intensidade 8 amperes percorre um condutor metálico, né? Parecido com o começo daquela. Determine o número de elétrons, então quero saber agora o N que você perguntou, que atravessa uma seção transversal desse condutor por segundo. Galera, quando eu falo por segundo, eu estou falando para cada 1 segundo, beleza? Então, o que nós temos aqui? Eu não sei a carga, não sei o N, o número de elétrons, beleza? Mas eu sei que minha corrente é 8 amperes e meu tempo é de 1 segundo. Lembrar que eu tenho duas equações para poder trabalhar. Se eu quiser separadamente calcular a carga e depois calcular o número de elétrons, eu uso essa primeiro e depois aquela. Tanto faz, beleza? Como aqui meu tempo é 1 segundo, vai ser muito tranquilo de trabalhar aqui, eu vou usar essa daqui direto. Então, eu vou usar essa equação, onde tem o Izinho, eu vou colocar 8 amperes, o N eu não sei, mesmo quando eu não falar, a carga elementar sempre vai ser 1,6 vezes 10 a menos é 9. Isso não vai mudar nunca. Sempre esse mesmo valor. Bom? Então, eu vou aqui, ó, corrente elétrica vale 8, o N eu não sei ainda, o Ezinho vale esse valor. E o tempo é 1 segundo. Como aqui é 1, esse valor dividido por 1 permanece o mesmo valor, beleza? Eu só troquei de lado. Então, o que acontece? Ó? Esse valor está multiplicando, ele vai passar aqui para baixo, vai passar dividindo. Como que eu resolvo isso? Aqui eu tenho que ter atenção. Aqui a galera erra besteira, tá bom? Então, eu vou fazer a divisão do número. 8 dividido por 1,6 vai ser 5. Por que se tornou 10 a mais 19? Está 10 a menos 19, eu vou ter que inverter, eu vou jogar esse 10 a menos 19 para cima. Todas as vezes que a gente inverte uma potência, o sinal dessa potência vai mudar. Se ele estava negativo, quando ele for para cima, se torna positivo. Se ele estivesse positivo em cima, embaixo, ele iria negativo aqui. Outra coisa, se você deixar em notação científica, nunca, então sempre importante deixar em notação científica, nunca esse expoente vai poder ser negativo. Por quê? Se ele fosse negativo, fosse menos 19, quer dizer que meu N, meu número de elétrons seria 0,000019 casas, incluindo 5. Galera, lembrar que o N tem que ser um número sempre inteiro. Eu não posso ter 1,2 elétrons. Eu não posso ter meio elétron. Eu tenho que ter 1, 2, 10, 50 elétrons, beleza? Então aqui tem que ter esse cuidado, tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos lá no chat novamente. Elisa, tudo bem essa? Você perguntou se dava para poder... Tudo combinado, tudo perfeito. Do jeito que você tinha combinado comigo. Tranquilo, então?
Vamos lá para o próximo exemplo, então. Vamos fazer um exemplo também agora, envolvendo o gráfico, tá? Então, é assim, parecido com o que a Liz me perguntou, eu quero saber quantos elétrons que vão passar, mas agora eu não estou te dando uma corrente constante. Observe que a corrente está fazendo o quê? Ó? Ela começa em 4 amperes e no decorrer do tempo ela vai reduzindo até chegar a zero 2 minutos depois. Então, o que eu quero nessa questão? Eu quero aqui, ó, quantos elétrons passam por certo condutor que tem sua corrente elétrica se comportando com o gráfico a seguir. Então, qual cuidado que eu preciso ter aqui? Primeiro, se a minha corrente vale 4 amperes, 4 amperes são 4 coulombs por segundo. E o meu tempo aqui está em minuto, então cuidado que no meio da variação, às vezes passa despercebido isso, que o tempo está em minuto e você vai lá, calcula a área, calcula tudo bonitinho, faz tudo bonitinho e esquece de transformar esse tempo que está em minutos para segundos, tá bom? Então, o que a gente tem? Esse tempo que está em minutos, eu tenho que transformar para segundos. Então, 2 minutos, 120 segundos. Então, o que eu tenho aqui, eu formei um triângulo. Então, esse triângulo, lembrar que a área é numericamente igual a carga. O que quer dizer isso? Calculei a área, deu 20, a minha carga vai ser 20. Para que eu vou calcular a carga? Então, eu calculo a área para saber a carga, para depois calcular o número de elétrons. Então, esse é meu triângulo formado lá, a altura dele vai ser 4, porque era 4 amperes, e aqui 120 e não 2, tá, galera? Muita atenção. 120 porque o tempo aqui era 120 segundos. A área, então, é de triângulo, base vezes altura dividido por 2, bom? 120 vezes 4 dividido por 2, 480 por 2 é 240. Então, a minha carga é 240. Ponto. Assim, poxa, Alexandre, por que para calcular o número de elétrons eu já não usei o 4 como corrente e já calculei o que a gente fez anteriormente? A corrente agora não é constante, beleza? O que eu tenho aqui agora, galera? Sim, Q igual a NE, coloca a minha carga, passa dividindo, faço essa conta, 240 por 1.6 vai dar 150. Desculpa aí. Então vai ficar os 150 eu transformei em 1,5 vezes 10 ao quadrado. Aqui eu tenho uma divisão de potência com a mesma base. Como que eu resolvo divisão de potência com a mesma base? Eu vou repetir a minha base e vou subtrair o meu expoente. O que estava em cima menos o que estava embaixo. Aqui a galera erra pra caramba também. Por quê? É muito comum a galera fazer assim, 2 menos 19, mas não é. É menos 19. Vai ficar 1,5 vezes 10 a 21. Vamos lá para o chat novo? Tudo bem até aqui, galera? Dúvidas em relação ao que nós falamos até agora? Tranquilo? Iago, eu volto sim. Vou voltar lá então. Mais alguma outra dúvida em relação àquela questão? Não? Iago, vamos voltar lá aqui então. Vem cá. Desculpa aí. O que a gente tem aqui então? Olha só. Quando a gente, naquela lá do gráfico, o gráfico aqui, Iago, ele formou, não sei se você chegou a ver a pergunta, deixa eu voltar lá na pergunta. O gráfico formou aqui, ó, ele começou em 4 amperes e foi reduzindo durante 2 minutos, beleza? Reduzindo até zerar. O que acontece? Então, eu formei aqui um triângulo. Essa corrente elétrica, ela não é constante. Como ela não é constante, eu não posso trabalhar aquela equação, tá bom? Então, o que foi feito? Eu destaquei aquele triângulo, calculei a área do triângulo, deu 240, e essa área é equivalente à carga.
Eu coloquei Q igual a N vezes E e calculei. O N igualzinho nós calculamos na questão anterior. Então, passei esse valor que estava multiplicando, eu passei ele dividindo. 240 por 1,6, deu 150. Esse 150 eu transformei em 1,5 vezes 10 ao quadrado. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho uma divisão de potência com a mesma base. Então, eu repeti a base, que é o 10, beleza? E subtraí os expoentes. 2 menos 19. Menos com menos vai dar mais, aqui. 2 mais 19, ficou 1,5 vezes 10 a 21 elétrons. Tudo bem? Iago, tranquilo? Conseguiu ver agora? Show, sim. Maria perguntou aqui, ó, professor, e quando a área não for um triângulo? Maria, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma que a área não é triângulo, mas o jeito de fazer vai ser o mesmo. Eu preciso calcular a área. Por exemplo, se ela ela veio aqui, formou um trapézio, né? Digamos que ela começou no zero, subiu, se manteve constante e voltou para o zero. Você vai calcular a área desse trapézio e vai fazer tudo que eu fiz aqui até então, tá bom? Então assim, não vai mudar, mas eu vou fazer uma para você daqui a pouquinho, exatamente desse jeito, tá? Vamos voltar lá. O que eu tenho aqui? O que eu tenho nessa 4? A 4 a gente tem o seguinte, ó. Quando uma TV está ligada, passam por ela 2 vezes 10 a 20 elétrons em 16 segundos. Qual é a corrente elétrica nessa TV? Então, o que a gente tem aqui? Olha só. Eu não sei a carga, eu já sei o tempo, que é 16 segundos, já está no sistema internacional, então não preciso mudar. Eu não sei a corrente, mas eu sei o número de elétrons, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Lembrar que eu tenho aqui, ó, eu não tenho a corrente, não sei a carga, mas eu já sei o tempo. Eu posso primeiro calcular a carga e depois calcular a corrente, ou eu posso usar essa equação de vez. Então, o que tem? Eu vou usar essa aqui logo de uma vez, ó. O meu N é 2 vezes 10 elevado a 20. O meu minha carga alimentar sempre vai ser esse valor, nunca vai mudar. Se eu não te der a questão, sempre vai ser esse valor, 1,6 vezes 10 a menos é 9. Isso não vai mudar nunca, tá bom? Dividido pelo tempo. Então, como que eu resolvo isso aqui? O número, eu vou multiplicar os números sem ser a potência de 10. Então, 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. E aqui eu tenho uma multiplicação com potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, aqui, ó, 2 vezes 1,6 é o 3,2. 10 elevado a 20 com 10 elevado a menos 19 dá 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 3,2 vezes 10 vai ser 32. Então, vai ser 32 dividido por 16. 32. 2 amperes. Dúvidas, galera, em relação a isso? Tudo bem até agora? Tranquilo até agora? Tá claro como que a gente está indo? O ritmo que a gente está levando, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, a Mel perguntou o seguinte, professor, se fizer as contas separadas, usando a segunda fórmula desmembrada, tem problema? Nenhum. Mel, faça do jeito que você tiver mais segura, tá? Se você está mais confiante em fazer um pedacinho, encontrar a carga, depois calcular a corrente, faz isso. Faça do jeito que for mais fácil para você, tá bom? Mais alguma pergunta, galera? Tranquilo até aqui? Vamos voltar lá então? Exemplo 5, beleza?
Então, o que eu tenho nesse exemplo 5? O que eu tenho de diferente daquela questão anterior? Ó, a corrente elétrica de uma lâmpada, no decorrer do tempo, está representada no gráfico a seguir. Qual é o valor máximo para a corrente elétrica se a corrente total, se a carga total nos 20 primeiros segundos, é 5 vezes 10 a menos 2. Observe que aqui eu tenho um gráfico, ó, eu não sei qual é esse máximo pico da corrente, então ela começou no zero, ela chegou no valor máximo, que eu ainda não sei, e foi descendo, descendo até chegar no 20, beleza? Outro detalhe que eu preciso observar o tempo inteiro, sempre que tiver gráficos, vocês precisam observar quais as unidades que eu tenho para cada eixo. Observe que meu tempo está em segundos, então está ok, só que aqui está em miliampere. Então, atenção com isso, tá bom? Depois eu vou comentar sobre isso no finalzinho. Então, esse é o triângulo que eu tenho. Ainda tem um triângulo, eu vou fazer uma outra que não é triângulo daqui a pouco. O que eu tenho? Então, ó, posso usar a equação aqui? Qual é a maior tentação nossa aqui? Fala assim, poxa, eu já tenho a carga, né? Eu tenho a carga, eu tenho tempo, eu vou calcular a corrente usando a equação. E não posso. Por que eu não posso? Essa equação aqui, só posso usar essa equação se a corrente elétrica for constante. Se a corrente elétrica variar, se ela mudar com o tempo, eu não posso trabalhar com isso aqui, não posso trabalhar essa equação, tá bom? Então aqui, ó, qual corrente que o tempo, ele é contínuo aqui, eu sei o valor da carga, mas essa corrente só vai poder ser utilizada essa equação se ela manter uma linha constante, beleza? Se eu tivesse um gráfico, uma linha sempre com a mesma inclinação, ali sim eu poderia usar essa equação. Não posso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa área. Lembrar que a área é numericamente igual a carga. Então ele já me deu a carga. Como ele já me deu a carga, que era 5 vezes 10 a menos 2, ele já me deu a área. Como que eu faço para poder calcular a área de triângulo? O triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Esse valor eu já sei, que é 5 vezes 10 a menos 2. O que eu vou fazer agora? Quem é minha base? A minha base aqui, ó, é o meu tempo de 20 segundos. Então vai ficar assim, ó, 20. A minha altura é o pico desse triângulo, beleza? Que é o I, que é a corrente. Então aqui, ó, 20 dividido por 2 aqui vai dar 10. Então vai ficar 10I igual a 5 vezes 10 a menos 2. Eu vou passar esse 10 aqui para baixo, lembrar que aqui o expoente é 1. E o que eu tenho? Aqui eu tenho uma divisão de novo, divisão de potência com a mesma base. Como que eu resolvo divisão de potência com a mesma base? Eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então é menos 2, menos 1, beleza? Que vai dar menos 3. Só que aqui eu tenho que ficar esperto. O que eu tenho que ficar ligado aqui? Lá no meu gráfico, no meu eixo Y, a corrente estava em miliampere. E mili é 10 a menos 3. Então, por exemplo, se eu tivesse fosse essa exata questão, uma questão objetiva, certamente uma das alternativas eu colocaria assim, ó, 5 vezes 10 a menos 3. E muita gente marcaria. Essa não é a resposta. Por quê? Como o meu eixo está em miliampere, eu tenho que dar resposta em relação àquelas informações que eu tenho lá, beleza? Então é 5 vezes 10 a menos 3 ou 5 miliampere. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem até aqui, galera? Alguma dúvida até aqui? Tá muito corrido? Como que tá? Repito, lógico, Mirella. Mirella, tem alguma dúvida em especial nessa? Algum ponto que você fica assim, que você se perdeu? Vamos voltar nela então, Mirella, lá para você? Vamos lá. Vamos voltar aqui então, beleza? Aqui,
a primeira coisa que eu preciso observar, o que é? Eu quero saber qual é a máxima corrente. Então, só tomar água aqui rapidão. Eu quero saber qual é a máxima corrente e eu já te dei a carga. E eu tenho um gráfico corrente e tempo, beleza? Só que essa minha corrente está em miliamperes, só ter cuidado, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho um triângulo. Esse meu triângulo, cuidado que eu tenho tempo, eu tenho a carga, mas eu não posso usar essa equação, tá, Mirella? Muita atenção. Quando que eu vou poder usar a equação? Se eu falasse assim, ó, a carga em um condutor é 5 vezes 10 a menos 3 e durante 20 segundos, né? Digamos que a carga passou por um condutor. Calcule a corrente contando que ela é constante. Se a minha corrente for constante, aí realmente eu posso utilizar essa equação. Com essa corrente variando desse jeito, observe que ela começou no zero, ela chegou a um pico que eu ainda não sei, e ela desceu desse pico e voltou a ser zero novamente. Bom, preciso lembrar aqui, Mirella, que a área ela é numericamente igual à carga. O que significa isso? Se eu calculei a área e deu 20, a carga é 20. Se eu calculei a área e deu 40, a carga é 40. Só que aqui eu tenho o contrário, eu já tenho a carga. Então o que eu tenho que fazer aqui? Como eu já tenho a carga, se eu tenho a carga e a carga vale 30, quer dizer que a área desse triângulo vai ser 30. Se eu tenho a carga e a carga vale 80, quer dizer que a área desse triângulo vai ser 80. Então, o que eu já sei? Eu já sei que a área é numericamente igual à carga, então ela vai ser 5 vezes 10 a menos 2 coulombs. Isso eu te dei lá no começo. Bom, o que eu vou fazer? Como eu já sei a área, eu vou calcular essa área. Como que eu faço para poder calcular a área de um triângulo? A área de um triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Com cuidado que essa base e altura precisam formar 90 graus. Naquele primeiro exemplo que eu dei, já era um triângulo retângulo, então já formava 90 graus aqui. Aqui, ó, do vértice desse triângulo até a base aqui, eu tenho que formar 90 graus, beleza? Essa é a nossa altura máxima, é a nossa corrente máxima que vai ser a nossa altura. Vou fazer então, a base vale 20, a minha altura aqui vale I, dividido por 2, eu repeti aqui, que era o valor dessa área. Vou fazer divisão, 20 por 2 é o 10, o resto eu vou repetir. Esse 10 eu vou passar dividindo. Quando eu tenho uma divisão aqui, eu tenho uma divisão com potência de mesma base, tá bom? Na divisão de potência de mesma base, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou repetir minha base. Então, 5 aqui eu já repeti também, ó. Repeti a base que era 10 e fiz a subtração dos poentes, que é o de cima menos o de baixo. Então, é menos 2 menos 1. Beleza? Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. 10 a menos 3 é milli. Não sei se você vai lembrar quando eu dei a folhinha para vocês na última aula, ou aquela folhinha que eu disponibilizei lá no blog depois de vocês. Aquela folhinha, logo quando a gente teve que parar as aulas, eu dei uma tabelinha naquela folhinha. Lá na TM também tem uma tabelinha naquela folha, então não deixe de olhar essa tabela. O que acontece? Aquela tabelinha tem os principais submúltiplos, e um super usado é o milli, que ele vale 10 a menos 3. Então eu tirei esse 10 a menos 3 e coloquei milli. Por isso ficou 5 miliampere. Tá bom? Tudo bem, Mirella? Entendeu agora? Galera, mais alguma dúvida em relação a essa? Não? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Vamos lá então, vamos fazer uma outra? Eu tinha perguntado aquela hora o seguinte: e se o gráfico não for um triângulo, beleza? O gráfico não for um triângulo, a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito. Se eu não souber como calcular a área de um trapézio, uma fórmula aqui,
eu posso fragmentar. Eu posso calcular a área desse retângulo, a área desse triângulo e depois juntar. Então, se eu souber a área de triângulo e retângulo, eu consigo resolver as questões, pelo menos as que nós vamos trabalhar esse ano, aqui no segundo ano, beleza? Outro cuidado que eu preciso ter aqui, todas as vezes que eu tiver gráfico, eu preciso ficar de olho nas minhas unidades de cada eixo, tá bom? Então, o que eu tenho? Meu eixo da corrente elétrica, ele está em micro. 1 micro é 10 a menos 6. Então, muita atenção, mas toda hora eu vou passar isso para vocês, toda hora, eu vou falar muito, porque vai ser muito comum a gente trabalhar com essa unidade, micro, mili, tá bom? Nano, nós já trabalhamos em sala de aula, um exemplo. E o meu tempo aqui, ó, está em horas. Então, aqui, 1 hora, 3.600 segundos. Então, o que eu preciso fazer? Ó? Aqui eu tenho um trapézio, onde a minha base menor vai ser 2, só que é 2 horas. Aí eu tenho que fazer 2 vezes 3.600. E a minha base maior é tudo isso, ó, 6. Só que é 6 horas, eu vou fazer 6 vezes 3.600. Então, aqui, ó, na hora que eu for montar o meu trapézio, separar, destacar, para poder calcular essa área, lembrar que eu tenho isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, então, vai ser 2 vezes 3.600, 7.200, que é tudo isso. Beleza? Que é essa base menor. Tudo isso aqui, lembrar que isso aqui é 7.200. Aqui sobraram 4 horas, né? Que, lembra que tudo era 6. 14.400. Então, isso tudo aqui vai ser a minha base do meu trapézio, beleza? E aqui 20 horas, ó, 20 amperes, microamperes é 10 a menos 6. Então cuidado que essa daqui tem um monte de negocinho que se você der mole, você acaba encontrando um outro valor, um valor maior ou menor, dependendo do valor que você vai trabalhar aqui. Então atenção, então área de trapézio, base maior, mas base menor vezes altura por 2. Ah, professor, não lembra a área do trapézio. O que eu vou fazer? Retângulo, triângulo e somos 2. É isso. Um jeito de fazer o mesmo. Então, aqui, ó, tudo isso aqui é a base maior, deu 21.600. A base menor, 7.200, vezes 20, vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por 2, né? Posso fazer a divisão aqui, ó. Aqui vai ser 10. 10 com 10 a menos 6. Então, eu fiz essa soma, deu 28.800, e aqui ficou 10 a menos 5. Eu vou deixar isso aqui, eu vou dar uma melhorada nisso. Então, aqui ficou 288 vezes 10 a menos 3 coulombs. Beleza? Calculei a área. Quando eu calculo a área, eu encontro a carga. Ponto. Já sei a carga. Agora eu vou fazer separadamente. N vezes E. A carga eu já sei, eu acabei de calcular. O meu N aqui é o número de elétrons que eu quero descobrir. O Ezinho sempre vai ser o mesmo valor. Isso não vai mudar nunca, sempre vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse valor está multiplicando, vai passar dividindo. 288 dividido por 1,6 vai dar 180. 10 a menos 3 e 10 a menos 19 eu repeti, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? Repetir o 180 e aqui eu faço uma divisão de potência com a mesma base, que eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Nessa subtração dos expoentes, tem que ser aqui então, menos 3, menos 19. Muito cuidado aqui. Aqui que a galera erra, beleza? Então aqui vai ficar mais 19. 19 menos 3 vai dar 16. E aí eu vou deixar isso aqui agora em notação científica. Vou andar 2 casas para cá, eu aumento 2 no expoente. Então fica 1,8 vezes 10 elevado a 18. Essa é a quantidade de elétrons. Tudo bem? Tranquilo essa, galera? Viu que também não precisa ser só triângulo? Bom, então o que a gente tem aqui? Não há necessidade que seja somente triângulo. Qualquer figura que tiver, o procedimento vai ser o mesmo. Calculei a área, eu descubro a carga. Bom? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Tranquilo? E aí, galera, olha só. Aqui então eu tinha colocado algo parecido lá na dica mensal.
que é entre aspas, resumão, né? Que é um mapa mental aqui. Então, o que nós temos da aula de hoje? O que é? O que é corrente? É um fluxo organizado de elétrons, beleza? Quando eu penso na equação, corrente elétrica, né, na fórmula, é carga sobre tempo, beleza? Corrente tem que ser medida em ampere, carga é medida em coulomb, tempo é medido em segundos, tranquilo? A equação só pode ser usada se a corrente for constante. Caso contrário, eu faço análise gráfica. O que eu tenho no gráfico? A área desse gráfico é igual à nossa carga, beleza? No sentido da corrente, nós temos dois sentidos. O real sai do negativo e vem para o positivo. O convencional sai do positivo e vai para o negativo. Quando eu não falar nada, sempre o sentido que a gente vai trabalhar é o sentido convencional, beleza? Se eu quiser trabalhar o sentido real, eu vou falar para vocês. Tudo bem? Então, galera, olha só. Vamos lá, voltar no chat. Quando vocês forem trabalhar exercícios, o que eu aconselho que vocês façam? Eu vou disponibilizar hoje ainda, hoje à noite, quando chegar em casa, eu vou colocar porque eu tenho mais umas aulas agora, tenho aulas à tarde, assim que eu puder, eu vou colocar esse PowerPoint para vocês, disponibilizar para vocês. Então, o que vai acontecer? Pega esse PowerPoint, coloca nos exemplos, resolva esse exemplo no caderno e depois olha a resolução. Faça isso, acabou de fazer isso, você vai lá no estuda.com, abre exercícios de corrente elétrica. Faça esses exercícios, tá bom? Na semana que vem a gente vai corrigir esses exercícios, corrigir a TM, pega para refazer a TM, não deixa de refazer a TM, tá bom? A Laisa perguntou se essa aula vai para o blog. Vai sim, Laisa. Olha só, assim que essa aula ficar disponível para mim, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? E coloco lá no blog, ok? Tanto ela gravada, quanto os PowerPoints que eu utilizei aqui, tudo bem? A TM4, confere para mim, eu não lembro agora se a TM4 é corrente elétrica. Se a TM4 for só corrente elétrica, eu acabei de explicar agora, beleza? Confere. Se a TM4 estiver também falando da primeira lei de Ohm, eu vou falar na próxima semana, tá bom? Então depois você dá uma olhadinha, mas se não der para fazer essa TM4 agora, você espera um pouquinho e faça o exercício que eu coloquei lá no blog. Então lá no blog tem exercício de corrente elétrica, tá bom?